Então, o Flashbot é o nosso robô de entrega, é aquele que hoje na hotelaria ele é praticamente indispensável, porque é onde a gente vai levar a experiência do nosso hóspede para outro nível. Todos os robôs que a gente vai falar, na minha humilde opinião, eles resolvem problemas. Resolvem problemas de escala de limpeza, resolvem problemas de entrega, resolvem problemas de segurança. Esse aqui, ele, para mim, ele é o robô que ele faz vendas. Todos os outros vão resolvendo o problema, entre aspas, problemas de operação. Seja bem-vindo, esse é o seu check-in no Papo de Hotel, o seu podcast de hotelaria e turismo. Para que a sua estada seja a melhor possível, curta e compartilhe esse episódio. Hoje nós estamos aqui em um lugar diferente gravando para vocês. Bom dia, professor Simval. Bom dia, Val. Isso. E como vocês perceberam, temos algumas coisas diferentes aqui com a gente nesse dia no estúdio. E nós estamos recebendo aqui hoje o Ricardo e o Guilherme, da MPE Distribuidora, para falar de um assunto, né, que está muito em alta, né, professor Simval? Sim. Nós vamos falar hoje sobre tecnologia e inovação na hotelaria e nós temos aqui alguns exemplares de robôs que estão sendo utilizados nesses segmentos. Então, quero dar bom dia aos nossos convidados, sejam bem-vindos. Bom dia, Simval. Bom dia, Val. Bom dia. E nossa primeira pergunta, né, para iniciar esse episódio, a gente quer saber como que surgiu a ideia de vocês de trabalhar com os robôs, principalmente focado nessa área da hotelaria e de serviços, né, como um todo. Legal, Val. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? E parabéns por nos receber num ambiente tão bonito, tão aconchegante aqui, né? Mesmo a gente saindo um pouquinho do estúdio, a gente vem para um ambiente muito bonito, muito bem ambientalizado. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Bom, a MP ela surge há 29 anos, né? Do Menezes e da Clarice, né? Aqui em Santa Maria. E para a gente trazer um pouco de conexão às duas histórias do robô com a gente, a MP ela surge com valores muito fortes, né, interesses culturais muito fortes, e a gente vai, a partir desses valores de família, de relacionamento, de bom atendimento, né, e a gente entende que uma boa venda ela passa pelo relacionamento, pela personalização do nosso atendimento, a gente se desenvolve em cima disso e busca sempre, durante toda a nossa trajetória, trazer oportunidades para o nosso parceiro. Então, a gente atende um mercado B2B, a gente atende revendas, instaladores, e esses são os nossos clientes. E o nosso compromisso é estar entendendo as novidades do mercado que podem realmente trazer um benefício que mudem a vida dessas pessoas, né, desses parceiros nossos ali. Então, a gente vem construindo a nossa história em cima disso. E tivemos a graça divina de poder fazer algumas viagens, né, e conhecer muitos hotéis e conhecer o quanto a robótica ela vem se desenvolvendo desde 2019. 2020 foi o meu primeiro contato nos Estados Unidos com robô de serviço, robô como o nosso Flashbot que a gente vai mostrar aqui, que trazia ali né, o serviço de quarto, né, até o quarto. E depois tive a oportunidade de, em 2023, que foi onde a gente pensou em, putz, isso aqui vira negócio. Né? A gente teve uma primeira imersão na China, 2023, foi o primeiro momento pós-pandemia. Né? E na pandemia teve esse mercado, ele cresceu na pandemia. Então, pós-pandemia, o primeiro contato, o mercado, né, hotéis, ambientes na China, feiras, né, na China, a gente começou a ver o quanto esse mercado estava desenvolvido na Ásia, e o quanto tinham fábricas ali se desenvolvendo e investindo, e o governo investindo dinheiro naquilo. Mas a gente foi tentando entender como isso podia fazer conexão com o nosso negócio e como a gente podia trazer isso para os nossos clientes. Então, meados de 2023/24, pós esse retorno, a gente começa conversas com a Pudu e passamos quase um ano ali de conversas. A gente vai falar um pouquinho depois sobre a Anatel, sobre Metro, sobre as certificações que são necessárias para trazer esses produtos para o Brasil. A gente faz todo esse processo e, efetivamente, em outubro, né, de 2024? 25? 25. Outubro de 25, os robôs chegam no Bem recente. Brasil, muito Super. recente. E vocês já trabalhavam com o mercado China antes de vocês trazerem os robôs, então vocês trabalhavam com outros produtos, isso?
Isso, a gente durante essa trajetória de 29 anos, né, a gente se desenvolveu em cima do mercado de segurança eletrônica, né? Se tivesse que separar aqui, nosso core business é segurança eletrônica, a gente nasce de movimentadores de portões eletrônicos, MP, muito simples. Alguns falam, Menezes, portões eletrônicos, mas não, movimentadores de portões eletrônicos, que é já um produto de segurança, de controle de acesso, e todo o nosso desenvolvimento vem em cima disso. Durante esses anos, a gente trabalhou bastante com produto asiático, e hoje o nosso principal parceiro é a Intelbras, né, em segurança eletrônica, somos distribuidores da Intelbras. E a Intelbras tem como parceiro, né, fábricas, né, a manufatura principal ela é chinesa, né, asiática. Shenzhen concentra 95% dos eletrônicos do mundo. Então, se são eletrônicos, alguma coisa está vindo de fora. E aí, então, a intuição, a ideia de trabalhar com os robôs vem dessas viagens que vocês fizeram para a China nos últimos anos, principalmente num período pós-pandemia. Isso. Digamos assim que, indo para a China, a gente teve a clara, não a clara, mas a formação de um mindset, ou pelo menos da nossa visão, de que sim, é um mercado em grande escala, em grande desenvolvimento, e ele conflita com alguns dados, né? Então a gente tem o número de integrações, o número de possibilidades de automações que o produto está realizando dia após dia por conta de inteligência artificial, ela é gigante, né? A gente recebe atualizações de firmware, de software recorrente. O robô ele começou a fazer uma coisa nova, E então tem um gráfico de curva de aprendizado com os robôs, né? E esse gráfico ele cruza com a falta de mão de obra global, né, a nível global, e com grandes taxas nos Estados Unidos, né, chegando a 65%, se eu não me engano, 75%, inclusive em rede de hotéis, nos Estados Unidos, eles sentem falta de mão de obra especializada. Então, Brasil também, né, a gente tem problema de falta de mão de obra e principalmente falta de fit cultural. Então, quando essas duas linhas se cruzam, né, o quanto tu pode trazer fit cultural e trazer pessoalidade para dentro de um robô que está automatizando, né, e até mesmo trazer privacidade para o hóspede, né, para um robô que está ali automatizando uma função, versus a falta de fit cultural que, infelizmente, a gente enfrenta hoje globalmente. Então, essa cruzada de linhas aqui, ela fez a gente entender que era um mercado em ascensão e fez a gente investir nesse mercado. Antes da gente seguir com essa conversa que está super legal, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento da Escola de Hotelaria da Antônio Meneghetti Faculdade. Se você tem interesse em trabalhar com hotelaria ou com turismo ou áreas afins, essa pode ser a tua oportunidade. A hotelaria é um dos setores que mais cresce no mundo e o curso vai te preparar para atuar com gestão, atendimento de clientes, experiência desses hóspedes e turistas também. Se quiser saber mais, leia o QR Code que está na tela e receba mais informações sobre o curso. E já aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e nos seguir nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo. Muito obrigada e até mais! Aproveite o episódio. E como vocês sentem essa entrada de vocês no mercado brasileiro, visto que a gente também tem essa deficiência de mão de obra qualificada nos hotéis, né? Como está sendo a aceitação? Vocês hoje estão trabalhando mais a nível regional ou vocês já estão trabalhando a nível nacional? Como está sendo isso para vocês, essa experiência? Uma ótima pergunta. O nosso posicionamento e a nossa estratégia go-to-market, né? Ela inicia então em outubro de 2025. E a gente literalmente se abriu para o mercado nacional, né? Então, o Brasil é gigante, né? Existem muitas possibilidades de negócio. E a gente olhou o mercado nacional e começou a fazer apresentações e o interesse das pessoas em conhecer ele é gigante, né? Ele é muito grande. Então, ainda é recente, a gente tem aqui registro de 3 hotéis hoje no Brasil que operam. É pouco, ainda é pouco, ainda é recente. Nós temos hotéis já no roadmap, temos vendas já, então a gente acredita que no último trimestre a gente vai conseguir já apresentar para vocês alguns hotéis já operando com Podu no Brasil. Mas é uma iniciativa muito recente, né, do mercado como um todo, como eu falei. Para que esses robôs possam operar aqui, a gente pudesse fazer um trabalho ostensivo, digamos assim, de mercado, a gente precisa estar regulamentado. Então, o nosso primeiro cuidado foi com trazer um produto que ele seja robusto, que ele multiplique pessoas, não substitua. Então, ele multiplica a presença
né? Traga padrão de limpeza, padrões de entrega, né? Traga privacidade, mas também que ele esteja conforme com as leis, né? Então, a gente demorou um tempo aqui para conseguir dar esse passo maior, justamente por Anatel, por Inmetro, e hoje os robôs eles estão todos conformes às certificações de regulamentação do Brasil. Eu até queria fazer uma colocação, né? Quando a gente vai para a China e entende que o movimento que está acontecendo lá de robótica já está num avanço muito grande, e com toda a nossa bagagem, modéstia à parte, de quase 30 anos, a gente tem um know-how muito grande em tecnologia, né? Então, segurança é o nosso core principal, mas quando a gente fala de tecnologia, chegando lá na China e conhecendo, né, o estado atual do ambiente onde tudo começa, onde tudo surge, a gente entende que aqui no Brasil, culturalmente, esse é o momento da gente começar a introduzir esse tipo de tecnologia. Então, é uma construção. Quando a gente leva isso na bagagem, esse know-how, né, e chega lá e vê isso em larga escala acontecendo, volta para o Brasil e entende que aqui a gente tem dores que lá já estão sendo solucionadas com robótica, e isso começa a fazer sentido para nós, e aí a gente dá start nesse projeto. Muito legal. E como que vocês enxergam essa possível resistência, né, entre o trabalhador humano e os robôs? Acho que esse talvez deve ser um desafio que vocês enfrentam. E também nesses casos desses 3 hotéis que já está implantado, como que isso acontece na prática? Quais são as funções que esses robôs ocupam e qual o papel do humano nesse sentido? Ótima pergunta, Simval. Assim, eu acredito que sempre quando a gente está trazendo uma tecnologia, uma inovação, a gente vai precisar mexer no processo. Acho que é o primeiro ponto. Quando a gente mexe no processo, a gente mexe, obviamente, com o processo, mexe com pessoas. E a gente, como ser humano, a gente tá ali sempre travado, resistente a qualquer mudança, seja ela qual mínima for, né? O ser humano, ele é resistente, o nosso corpo, ele é resistente a criar hábitos. Então, na minha humilde opinião, eu não consigo ver o robô substituindo alguém, certo? Na prática, vai acabar, sim, mas eu não consigo não consigo colocar essas duas, uma tecnologia e um atendimento humano como confrontantes, digamos assim, né? Eu vejo que a robótica, ela vem para multiplicar e melhorar o processo. O robô de limpeza, ele vai conseguir trazer um processo para qualquer ambiente de hotel que é humanamente impossível. Olha só, esse robô aqui, ele vai limpar 1.000 metros quadrados por hora. É humanamente impossível. Ele vai pegar elevador, ele vai subir, ele vai limpar todos os andares em áreas comuns várias vezes durante o dia. Certo? Por que eu acho que ele não vai roubar o local, a posição de trabalho de alguém? Primeiro, porque a gente está tendo redução de mão de obra qualificada. E segundo, porque existem... Olha a quantidade de vidros que a gente tem aqui. Ah, Ricardo, vai existir um robô que limpa... Sim, existe. Mas eu estou falando em exposição existem muitas outras coisas, como a limpeza de mesa, arredar, organizar, trabalhar um ambiente como esse, entende? E quando tu cruza as duas linhas que eu falei, né, e começa a trazer mais automação, e o robô ele acaba trazendo mais automação, mais inteligência para a operação. Então ele traz dados, o número de entrega, os horários de entrega, o que entrega, aonde eu limpo, o que eu limpo, como estava sujo, qual o ambiente que estava mais sujo, qual que é o horário que eu preciso limpar aquele ambiente para que eu consiga manter. Estou trazendo dados ricos que, na minha humilde opinião, eles acabam sendo humanamente impossíveis e que trazem ROI para a operação, não porque substitui o humano, porque multiplica a visão de um humano, trazendo mais dados, e aí sim traz ROI, traz retorno, né, ao investimento. É quase como se ele, de fato, te permitisse que o humano pudesse se dedicar aos pequenos detalhes da hospitalidade, de receber as pessoas. A gente, até quando apresenta o equipamento e o cliente tem a tendência de entender que ele vai substituir uma função da pessoa, a gente mostra o quanto o robô, isso que o Ricardo acabou de falar, ele substitui algumas tarefas e não a função toda. Perfeito. Então, aquelas tarefas de limpeza de grandes áreas de piso, que requer um padrão, né, uma constância de sempre limpar da mesma forma,
né? E ele vai conseguir, executando essa tarefa muito bem, proporcionar isso que tu acabou de falar, assim, Val, que as pessoas tenham mais tempo para limpar outros detalhes, que isso eleva o padrão de limpeza do ambiente. E que quando a gente se preocupa 50% do tempo com o piso e 50% com os detalhes, a gente sabe que a gente não vai ter a mesma entrega. Exato. Claro. Se me permite fazer um último adendo, né? A gente está falando em limpeza, a gente também fala em insalubridade, em funções insalubres, então tu também está retirando uma pessoa dessa posição, né? Tá trazendo ali um trabalho mais, entre aspas, limpo, né? Para menos exposição à sujeira. Mas a gente está falando de entregas, por exemplo, de robô de entrega, que ele dá mais privacidade, por exemplo, ao hóspede no momento que eu chego no hotel, eu tô usufruindo do ótimo quarto que vocês disponibilizam pra gente, daquele ambiente, de um lençol gostoso, tô deitado, né? Preciso me levantar. Eu sei que vai vir alguém me entregar, eu preciso me recompor ali para conseguir receber o meu fast food, enfim, o meu serviço de quarto, né? E indo um pouquinho além ainda, e eles trabalham todos em conjunto, a gente poderia ter robôs aqui de segurança, fazendo coberturas no perímetro, né? Então, de novo, é uma junção de dados que, trabalhando juntos, e todos eles são ligados na web, todos eles têm relatórios, prestam relatórios diários, e tem tarefas, a gente consegue entregar cronograma de tarefas, tudo isso em consonância dentro de um ambiente consolidado e bem integrado. De novo, vai trazer muito ROI para a operação, traz experiência para o hóspede, e não porque substitui pessoas, porque potencializa o número de entrega, né? Como é um lema, do bem servir, né? Então tu consegue fazer uma entrega mais personalizada para o hóspede. E tu acaba não quebrando a experiência do cliente, do hóspede, naquele momento que tu precisa receber uma pessoa na porta, num teu momento de intimidade, onde tu quer ter privacidade, né? Então são equipamentos que, apesar de terem câmeras, diversas câmeras e sensores, estarem conectados à internet, à rede, né? Então são equipamentos que eles têm toda a questão de segurança, conforme a LGPD e conforme todas as regras de privacidade. Então, apesar de terem câmeras, essas câmeras não estão gravando e ninguém tem acesso a essas câmeras. Nem mesmo o time do hotel. Não armazena essas não imagens. Armazena. Legal. E nem o time do hotel não consegue, né, ter acesso à câmera enquanto o robô está fazendo a entrega. As câmeras somente para localização e deslocamento desse equipamento, né, então ninguém tem acesso, então garante a privacidade. Isso também é cultural. Então, quando a gente apresenta o equipamento para uma rede de hotéis, a gente também precisa que esse robô, de certa forma, seja apresentado para os hóspedes quando eles chegam, para que eles entendam que aquela tecnologia ela está ali para trazer um benefício, né, um bem-estar maior e não uma invasão de privacidade. Então também tem essa questão cultural e a gente entende isso, né, muito por conta da nossa experiência utilizando hotéis que têm essa tecnologia. Então hoje a nossa principal preocupação não é vender um robô, entregar um robô. A nossa preocupação é colocar o robô em operação e passar por todas essas etapas junto com o nosso cliente. Então a gente faz uma implantação onde existe uma série de treinamentos, né, para que isso tudo aconteça como um ecossistema de benefícios para aquela rede de hotéis. Então que ela não crie, né, no hóspede que chega uma estranheza naquela tecnologia e às vezes até mesmo, olha, eu não vou me hospedar lá porque tem um robô que tem uma câmera. Sim. E pelo contrário, ela precisa sentir segurança naquele ambiente. Eu ia mesmo perguntar para vocês qual é a trajetória de vocês na empresa em relação à implementação do robô nos hotéis, né? Se vocês fazem esse tipo de treinamento, acompanhamento, porque realmente é algo novo, né? Uma novidade para esse setor. E se vocês fazem toda essa trajetória. Acho que o grande diferencial do nosso trabalho, e obviamente na construção do nosso trabalho, a construção do mindset da MP como distribuidora de robótica e de serviços, né? Ela vai diretamente de encontro à tua pergunta, porque a gente entrega o processo, ajuda a fazer o treinamento. E foi uma fala que eu disse anteriormente, né? A tecnologia traz um processo. E esse processo, ele precisa de uma catequização, ele precisa de um estudo, ele precisa de trazer treinamentos, né? Trazer tanto o hóspede e, obviamente, a equipe que está operando, né?
em consonância com a tecnologia. Uhum. Né? Sim. Isso vem, acredito que onde nós usamos a tecnologia, a IA hoje, vem é esse formato, né? A gente tem essa resistência inicial do que vai acontecer com tanta tecnologia que a gente está tendo acesso, né? E às vezes nós humanos não sabemos como lidar porque a gente tem o receio de perder, mas que ela vem para nos auxiliar, Somar, né? Somar com o nosso trabalho. E agora a parte, né, que eu acho que tá todo mundo bem ansioso para saber mais, é sobre as funcionalidades dos robôs que vocês trouxeram hoje pra gente. Acho que vocês podem falar um pouquinho mais sobre eles, e aí depois a gente vai trazendo mais dúvidas também que surgirem nesse processo. Perfeito. Então, a gente trouxe aqui hoje um exemplo da nossa linha de limpeza, que é o CC1. Ele é um robô que no ambiente de hotelaria ele faz total sentido. É um equipamento, como o Ricardo já falou, chega a fazer até 1.000 metros quadrados de limpeza. E essa Legal. limpeza pode ser uma lavagem, onde ele lava o piso e o piso fica seco. E realmente ele lava e limpa, né, utilizando o produto de limpeza. Então, é uma limpeza com um padrão elevado, né? Também ele tem outras funções como aspiração de carpete. Então, isso a gente tem legal. muito no ambiente de hotelaria. Então, a gente consegue também fazer tarefas de aspiração de carpete com excelência. E isso é uma das grandes questões de hóspedes, né? Porque hoje a quantidade de hóspedes que Sim. não gostam de ficar nos quartos com carpete é muito grande, exatamente por questão da limpeza, né? Sim, a gente Interessante. visitou alguns hotéis aonde passaram por reformas justamente por necessidade dos tirar. hóspedes de tirar do quarto, porém muitos mantiveram nos corredores. Sim. E o CC1 ele é um robô que ele vai limpar os ambientes comuns, o hall de entrada do hotel, ele vai limpar os corredores, ele vai trocar de andar sozinho pelo elevador, né? Quando ele chega no elevador, ele identifica se não tem um hóspede, então ele aguarda para o hóspede Legal. descer Legal. do elevador e aí sim ele entrar no elevador. Quando a gente tem uma estrutura que tem elevador de serviço, a gente integra o robô só com o elevador de serviço. Então ele tem todos esses recursos, né? E aí, Guilherme, qual é a preparação que o hotel tem que ter para receber um robô desse? Porque ele também vai ter que Sim. automatizar algumas coisas dentro da estrutura dele, né? Isso. A tua pergunta é muito importante porque nós nos preocupamos não somente, né, mais uma vez falando, em entregar o equipamento e pedir para o hotel aprender a usar. Além da gente fazer o treinamento, na implantação, a gente junto com a empresa responsável pelos elevadores faz essa integração. Legal. Então a gente hoje, falando em infraestrutura do hotel, o que precisaria? Seria a interligação com o elevador, né? E hoje o equipamento ele é universal, então a gente faz essa instalação junto com o time da empresa de elevadores. A gente faz a instalação e eles nos supervisionam por questões legais de garantia do elevador. Isso é uma boa prática. Então, quanto à infraestrutura, seria essa parte dos elevadores e também a área de manutenção e limpeza do robô. Então, é algo simples que a gente também faz a implantação, que ele tem uma base autolimpante, onde quando ele termina as tarefas, ele vai para essa base e ele limpa sozinho. Hoje a gente tem nos robôs domésticos algumas versões mais novas que tem aquela base, onde ela fica ligada ali, você coloca a água e ele, por vários dias, ele se limpa sozinho e depois você faz uma intervenção, né, de uma manutenção nele periódica, de limpar mais a fundo as escovas, algo assim. O CC1, ele é um robô maior, mais robusto, consegue limpar mais áreas do que um robô doméstico, mas ele ainda tem essa característica de ser autolimpante. Então, a gente consegue ter uma eficiência muito grande e tirar mais uma tarefa das pessoas, que seria o robô limpar e alguém ter que fazer essa intervenção a cada meia hora, a cada uma hora, seria um problema também. Então, nesse ponto também foi pensado e projetado. E nem todos os robôs hoje disponíveis têm essa função. E a gente escolheu a Pudu por conta de toda essa tecnologia hoje ser top 1 global, né, em equipamentos de serviço, né, robótica de serviço. Um ponto importante na infraestrutura é que, como a gente vem operando segurança eletrônica, controle de acesso, projetos, e a gente atende junto com os nossos parceiros, grandes indústrias, hotéis, condomínios, a gente tem um setor, uma squad, que é uma squad de projetos. Então, a gente ajuda o parceiro desde o início do projeto, a construção do processo, qual que é a infra que precisa. A gente tem uma outra empresa, que é a Alerta AI, que é o Alert AI, né? Que é uma empresa de software.
Então, a parte de integração, então, a gente não vai vender o robô no hotel, né? A Sim. gente vai, junto com os nossos parceiros, integrar o robô, deixar todo o sistema integrado, fazer o treinamento, ajudar no processo, que é o ponta a ponta, né? O conceito de chave na mão, Sim. entre aspas, mas Sim. dentro do... E a gente pode considerar esse o robô de entrada, vamos dizer assim, nos hotéis? Na verdade, esse robô ele atende um segmento e ele atende com excelência. Então, Deixa eu trazer um dado importante aqui. Olha só. Robôs de transporte e logística são 14%, mais ou menos, dos vendidos no mundo. Robôs de hospitalidade, de recepção, né? 11%. Limpeza profissional, 34%. Então ele é... Agricultura, as médias de segurança. Uhum. Então, aqui a gente tem um robô de limpeza, Uhum. né? Quando a gente vai pro atendimento, pra hospitalidade, pelo menos os robôs que a gente teve experiência de encontrar, sim, muitos robôs de limpeza, Uhum. mas muitos robôs de atendimento. Sim. Robôs que te entregam uma experiência na recepção, robôs que te entregam uma experiência no quarto, né? Uhum. Os robôs, antes que tu fizesse uma pergunta, assim, Val, que eu não te respondi. Os robôs de operação no Brasil, por exemplo. Isso. Tem 2 robôs de recepção. Perdão. Tá ok. Tá ok. 2 robôs de recepção dos 3, Legal. certo? E um outro hotel que tem só robôs de entrega. São mais, aí é um número maior e dá pra fazer a Então entrega. são 2 desses e 2 de entrega. O de Uhum. limpeza não temos... No Brasil hoje, em operação, em Oxi. hotéis ainda não. E Sendo ele- que é o principal. Exatamente, Pois é, sendo que é o sim. principal. E na minha percepção seria o principal de entrada ponto de também. entrada. É, porque é Uhum. uma das maiores. Sim. O professor Simval é mais hoteleiro do que eu, Com mas é certeza. uma das maiores dores, né? Sim, dos total. hotéis hoje, É, né? até porque a rotina das camareiras, né, que fariam esse serviço é super sobrecarregada hoje. Exatamente. Sim. É. Ah, A gente, como o Ricardo falou, no próximo trimestre agora, e na virada do ano, vocês vão começar a ver os cases acontecendo dos robôs de limpeza nos hotéis, que é um Sim. trabalho que a gente está Tá desenvolvendo. vendo agora. Né? Então isso vai acontecer em breve, vai começar a aparecer essas implantações. E o robô de limpeza, ele é um dos robôs que mais requer conhecimento por quem está vendendo, entregando. Entendi. Então, como a gente buscou nos profissionalizarmos desde o primeiro dia que a gente startou o projeto, a gente buscou profissionalização, né? Então é um robô que precisa ter certificado de Inmetro para trabalhar. uhum. Então nós homologamos eles no Inmetro e também na Anatel para que eles pudessem estar na operação. Né? Então esse foi um cuidado que a gente teve desde o início. Essa homologação ela é algo recente também. Entendi. Então por isso, né, agora nesse momento a gente vai começar a ter mais implantações dos robôs de Sim, limpeza entendi. acontecendo a partir, Legal. né, dessa virada de chave. Quando tu perguntou, Val, sobre o CC1, é o robô de limpeza para hotelaria, ele atende do hall de entrada aos diversos andares que tiver no prédio, né, na estrutura. A gente tem outros modelos também, que seriam varredores, robôs que varrem, Uhum. seria para o ambiente de estacionamento do hotel, áreas abertas do legal. hotel, onde vai varrer folhas, onde vai varrer outros objetos maiores, na área externa e estacionamento coberto, por exemplo, que também se comunica com o elevador, mas com uma outra proposta que venha somar na limpeza. Né? Então, o CC1, dentro do ambiente de hotelaria, não precisa de um robô maior do que ele. E por ele ser compacto, é muito importante, porque ele precisa conviver com as pessoas no ambiente, né, e com os hóspedes. Sim. Então, um robô maior que esse, ele vai ter até dificuldade de compartilhar um elevador, por exemplo, Uhum. né, de trafegar pelas áreas, né, comuns ali, porque ele vai estar limpando enquanto as pessoas estão no ambiente. Então, esse robô ele está no tamanho certo, digamos assim. Se ele sim. for menor, ele não vai ser tão eficiente. Aham. E se ele for um robô maior, né, porque é muito comum quando a gente chega com equipamento, o cliente olha e, mas esse robô é muito pequeno para minha operação. E aí, quando a gente faz a demonstração e mostra todas as estatísticas do que ele consegue limpar por hora e realmente limpou, e a gente apresenta isso, aí a gente passa a ter segurança, né, naquilo que a gente está entregando. Um dado importante sobre a curva de crescimento do mercado. Olha só. Dados globais, né? Uhum. 2025, dentro do mercado de robôs de hospitalidade. Uhum. Né? Foco, a gente tem uma projeção KGR de 24% nos próximos anos, chegando em 2030, abrindo
os anos de 2030, com a estimativa de 2 a 3 bilhões de dólares. 2025, esse mercado foi 0,61 bilhões, na casa de milhões de dólares ainda. 2026, a estimativa é que ele venha para 0,76, na casa de milhões de dólares ainda. E, vamos lá, 2031, a estimativa é que ele abra com 2,23, ou seja, uma curva de crescimento muito maior nos próximos anos. E são dados globais de 4 grandes fontes, aqui depois eu compartilho com vocês também. E o que ele diz? Que existem fontes, né, de mais otimistas e menos otimistas, mas que dizem que dentro dos anos 2030, entre 2031 e 2039, esse mercado pode chegar. Então ele entra em 2 a 3 bilhões de dólares e ele pode chegar de 62 a 112 bilhões de dólares globalmente, por conta das duas curvas aquelas, né? O nível de integrações e as necessidades, né, dos hotéis em ter essas automações. E qual é vocês que estão mais conectados a esse mercado, né? A gente estava falando um pouco antes de começar o podcast que eles se atualizam muito rápido, né? Dos robôs, assim. E a tendência quando os hotéis investem num robô desse, de quanto tempo útil tem esse robô para vir uma nova tecnologia? Como é que se dá a manutenção desses robôs também? Vamos focar no de limpeza agora, por enquanto, para depois a gente entrar nos outros, mas... qual é se você já tem essa estimativa, né, pensando nos hotéis? Sim. Isso é muito importante porque a gente entende, como tu falaste, o investimento, né, que a rede de hotel, que o hotel precisa fazer, precisa ter um custo-benefício, né, e precisa ser a longo prazo. Então a gente tomou muito cuidado na hora de escolher qual seria o nosso representante, qual seria o fabricante, a marca do robô. E em conhecendo a Pudu, a gente teve na fábrica diversas vezes, conheceu como é a estrutura deles. Hoje, dos 1.000 funcionários que tem lá no quartel, no QG deles da China, 70% são engenheiros. Então, eles trabalham com pesquisa e desenvolvimento na veia. A maior parte do time deles é engenheiros. Então, o produto ele é muito bem desenvolvido. Ele tem uma qualidade muito grande, você pode observar aqui que ele está... Pessoalmente, a gente consegue ver o quanto, desde do plástico dele, é um equipamento que é muito bem construído. E a gente, entendendo a abrangência global da Pudu e vendo a expressividade deles em abrangência na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, no México, e vendo há quanto tempo isso já está em funcionamento, a gente pôde observar o quanto o produto ele tem uma durabilidade muito grande, né, por conta dessa preocupação lá dentro da fábrica. Né? Então, a Pudu, a gente estima que os robôs eles trabalham de 5 anos para mais. A questão de tecnologia, todos os equipamentos eles têm um hardware muito robusto, então eles estão sempre recebendo novas atualizações. Esse equipamento, quando chegou para nós há 1 ano e pouco atrás, ele não tinha todas as funções que ele tem hoje. Legal. Entendeu? Tu vai atualizando porque ele conforme vem vão vindo as recebendo novidades. novas atualizações sem precisar trocar o produto. Isso é muito legal. Porque essas atualizações elas são disponibilizadas e a gente que está dando o suporte para o nosso cliente, a gente faz essa atualização e se precisar a gente desloca novamente para realizar um treinamento sobre as novas funções. Né? Então isso é um trabalho contínuo, né, do equipamento e isso é muito importante. Então, além de toda essa questão de durabilidade do equipamento, ele é o fabricante que hoje nos capacita na questão técnica de manutenção, é toda conosco, então é local. A gente tem todas as partes e peças dos equipamentos para fazer uma manutenção corretiva, né? Então isso é um diferencial muito grande. Ele é um equipamento que vem de fora, mas não vem somente o equipamento, vem todo o apoio e o suporte. Legal. Um ponto importante quando a gente fala em robustez, é um tema, a robustez de hardware. Pra gente que a gente tá todos os dias em cima disso, pode parecer, mas tentando trazer até um esclarecimento do porquê essa busca por robustez, né? Obviamente, a parte física pesada, os meninos movimentaram os robôs e é visível, né? Mas o número de equipamentos de segurança que tem aqui, com sensores VSLAN, com sensor LiDAR 3D, por exemplo, é o que é utilizado pela BYD nos carros autônomos, né? Então, é o mesmo sensor? Ele tem níveis de linha, 2D, 3D, níveis de detecção, obviamente, um carro se movimenta mais rápido, precisa de mais linhas, né? Aqui a gente tem
um sensor um pouco mais simples, mas ainda assim é um líder. Então, as câmeras, os apoios e tal. Toda essa robustez de hardware interno para poder receber as atualizações que tu perguntaste, Val. Porque se fosse um produto com um baixo processamento, ia vir uma nova IA. Essa nova IA, ela consome um nível de processamento maior. O robô, se ele não tivesse processamento sobrando, ele iria ter, então, um declínio ou não iria conseguir operar. Então, na escolha, a gente tomou esse cuidado, né? E a gente, como o Guilherme bem citou, a Pudu, ela tem mais de 70% são engenheiros e eles investem em melhorar esse software para um hardware que já está aqui e está pronto para ele. Né? Então, está pronto para receber essas melhorias. E um outro ponto muito importante, o robô, ele pode ser comprado garantia estendida até 5 anos. Então, comprando garantia estendida até 5 anos, e um dado que me chama muito a atenção é a porcentagem. O percentual sobre o valor total do robô é abaixo de 20%, é muito baixo. Ou seja, o quão esse produto, esse hardware, esse robô, ele é robusto, que tu consegue, que a fábrica consegue garantir 5 anos de garantia, com percentual um percentual baixo. Muito legal. Ainda falando sobre o hardware, né? Uma coisa muito importante é que existe sempre essa dúvida. Como o equipamento opera com bateria, que tipo de bateria é? Porque a gente sabe que em tecnologias anteriores de baterias nós tínhamos muito problema. Baterias, equipamentos, lavadoras, por exemplo. Lavadoras, né, que é hoje o que se tinha até antes de chegar a robótica de limpeza, dava muito problema com baterias, por causa de tecnologias das baterias que eram tecnologias anteriores. Hoje a gente tem o que tem de mais moderno em baterias, inclusive também, né, as baterias eram fabricadas pela própria BYD até pouco tempo. Então são baterias de lítio, são baterias de alta capacidade com vida útil de em torno de 5 anos. Então a partir de 5 anos tu vai pensar se tu precisa então fazer uma reposição, uma troca de bateria. E essa bateria ela está conosco aqui no Brasil, ela custa cerca de 15% do valor do equipamento, ela não custa 60%. Sim. Então a gente tem hoje um mistério, né, quanto aos carros elétricos, se vai dar certo, se não vai dar certo, porque perde valor de revenda por conta do banco de bateria, que é muito caro comparado ao preço total do veículo. Então aqui no robô, essa dúvida ela não existe. E desde o primeiro momento que tu investe nessa tecnologia, tu já sabe qual é o custo da bateria, qual é o custo se tu precisar substituir determinada parte ou peça do robô, porque a gente tem tudo isso, né, conosco aqui. E o software, né? O robô tem um software que vai te dizendo isso também. Ele vai te apresentando essa necessidade, daqui tanto tempo e tal. Além das funcionalidades de se recarregar sozinho, saber a sua rota de retorno, jogar água suja sozinho fora, coletar água limpa, ele se retrolava internamente, tem uma base autolimpante, como o Guilherme citou. Enfim, são diversos mecanismos de segurança para que ele opere sem que gere um problema. Na tecnologia, um produto que faz 4 tipos de limpeza em um único equipamento. E agora falando desse daqui, que a gente já está até fazendo uso dele, então queria que vocês falassem quais as funcionalidades desse. Se o Guilherme me permite só fazer uma introdução sobre esse cara. Fica à vontade. Assim, todos os robôs que a gente vai falar, na minha humilde opinião, eles resolvem problemas. Resolvem problemas de escala de limpeza, resolvem problemas de entrega, resolvem problemas de segurança. Esse aqui, indo a partir dele para os semi-humanoides, e aí para os semi-humanoides a gente vai abrir bastante o leque, mas focando nesse cara aqui, ele, para mim, ele é o robô que ele faz vendas. Todos os outros vão resolvendo o problema, entre aspas, os problemas da operação, vão melhorando ali a qualidade da interação. Aqui ele faz venda, ele traz a experiência, ele faz uma recepção, a gente consegue trazer aqui a informação sobre o hotel, operações pertinentes pro hóspede, né? Aquela primeira apresentação pode ser personalizada para o hóspede. Normalmente ele fica na recepção? Isso. Legal. Isso, recepção, em restaurante. Ele consegue fazer, sim, a entrega de lanches, por exemplo, nos quartos. O flash é mais utilizado para esse tipo de função, porque fica fechado, porque mantém temperatura. Mas sim, existe a possibilidade dele trabalhar. Mas o que eu queria dizer antes, né?
cortando o Guilherme ali da apresentação, é que esse, para mim, é o primeiro robô de entrada para te poder fazer vendas, impressionar as pessoas, trazer personalização de aniversário, trazer uma série de... Inclusive, ele, no hotel, por exemplo, esse mesmo robô pode fazer leitura do estoque. Sobre se está faltando algum item no estoque, se a gente fizer um mapeamento dele. Legal. É bem interessante. Bom, então a BellaBot, como o Ricardo já deu essa introdução muito assertiva, ele é um equipamento que ele está lá na operação para encantar clientes, né? Então ele é um equipamento de atendimento, recepção, e ele vai fazer uma série de tarefas. E a gente tem nele alguns recursos muito interessantes, como a possibilidade de ter uma integração com o ChatGPT, né, que já é nativo do equipamento. A gente precisa fazer uma configuração de acordo com o ambiente para que ele dê respostas de acordo com aquele público. Mas então ele pode operar hoje no restaurante, como o Ricardo comentou, né, fazendo as entregas dos produtos, dos pedidos dos clientes, gerando uma experiência diferente, né, no momento que a criança recebe um robô entregando o suco para ela, tudo se torna experiência. Então aqui a gente está falando 100% sobre experiência. Então, o equipamento, a gente consegue fazer no mapeamento diversas configurações nele. Então, ele pode, em determinado horário do dia, ficar na porta do hall de entrada, recepcionando. Ele tem alguns sensores, como o sensor de proximidade, ele identifica que a pessoa está entrando e ele já vai se posicionar olhando para aquela pessoa que está entrando, para aquela família que está chegando no hotel, por exemplo, e já vai emitir uma frase personalizada que a gente vai configurar de acordo com as políticas daquele local. Isso é muito legal, porque é personalizável. Então a gente vai entrar, né, na questão de levar a identidade do hotel para o equipamento. Né? Bacana. Ele é multifunções, né? Porque ele pode estar a hora recepcionando e trazendo aqui um vídeo de boas-vindas, uma água, um espumante, né? Enfim, algum mimo ali personalizado para o hóspede. Ele pode trabalhar no restaurante, então fazendo toda essa personalização. Ele pode ter aqui a questão de cardápio, a gente pode trazer outras funções para ele, inclusive prato do dia, né? E em um outro determinado momento ele pode estar junto com o hotel recepcionando um evento, sendo inclusive alugado do hotel para um evento. Eu digo assim, para mim ele é o primeiro que traz ROI, porque tu consegue alugar o espaço aqui, se tiver o hotel tiver parceiros. Aluga o espaço. Quanto custa um espaço de uma gôndola interativa? Porque ela vende, né? Então, ela, em certo momento, quantas vezes vai passar o vídeo do parceiro? Qual vai ser áudio e vídeo? Quanto isso vale aqui dentro desse ambiente? Então, ROI direto de retorno sobre investimento, para mim, assim, a Bella, ela já... Exato. Sim, e aí a gente entende o processo daquele hotel, e algumas coisas são comuns na maioria dos hotéis. Por exemplo, horário de check-in, horário de check-out, horário de uso maior do restaurante, como horário de café, horário de jantar, né? Então, a gente tem os horários, né, dentro do processo do restaurante. Por exemplo, esse robô, a gente pode configurar ele para o horário de check-out, o horário mais comum do check-out, para ele ficar na recepção, agradecendo as pessoas, né, através da comunicação por voz, e também, por exemplo, com uma pesquisa de NPS através de uma leitura de QR Code. Né? Então a gente consegue colocar um QR Code para passar naquele momento, a gente deixa tudo programado, não é que alguém precisa ficar junto com o robô. Tu deixa fazer pronto a rotina dele. Né? Então tu vai ter ali a parte de publicidade, que é um aplicativo, né? Então no celular tu vai escolher as mídias para rodar em quais datas. Tem agora Dia dos Pais. Então a gente já vai posso colocar hoje a mídia do Dia dos Pais para rodar nos dias que eu determinar, entendeu? Então a pesquisa do NPS roda das 8 da manhã, das 7 da manhã às 10 da manhã, que é o horário tradicional de check-out. Né? Então a gente vai entender a operação daquele local e vai transferir isso para dentro da programação do equipamento. Esse é um diferencial muito grande. Como eu falei antes, não é só chegar lá e colocar o robô, né, e sim fazer uma implantação e fazer um levantamento de requisitos. Qual é a expectativa desse empreendimento com o robô? E tudo que a gente puder traduzir para a tecnologia e trazer isso dentro das funções que ele tem disponível, esse é o nosso principal objetivo quando a gente entrega essa solução. Legal. Algo comum a todos eles é o aprendizado de máquina. Todos os robôs, a Pudu chama como uma única mente, né? Então o robô ele vai aprendendo e vai melhorando as suas funções. Então ele vai aprendendo com o ambiente, a gente vai, obviamente, o ambiente vai dando dados e a operação vai entregando dados,
E esse robô, cada vez mais, ele fica integrado 100% ali à operação. Uma pergunta, esses robôs, eles têm algum tempo para recarregar? Como é que funciona isso? Em algum momento eles param de trabalhar ou eles são 24 horas? Legal. Então, todos os robôs, eles têm as suas bases de carregamento, Uhum. né? Então, ela fica instalada também num local adequado para que quando o robô não está trabalhando, ele está carregando. Entendi. Então, ele tem autonomia, por exemplo, o CC1, que é um robô de limpeza, ele vai ter uma autonomia de 3 a 4 horas. Uhum. Só que a gente vai fazer as tarefas e talvez ele tenha uma tarefa de 1 hora. Quando ele conclui essa tarefa, ele já vai ficar na base carregando. Então, essa autonomia, ela é muito grande. Apesar de ser 3 horas de autonomia, quando ele não está trabalhando, ele está carregando. Então, geralmente, ele está com uma Sempre bateria carregado. suficiente para a Muito próxima legal. tarefa. Perfeito. E ele não precisa ter 100% para ir para a próxima tarefa. Ele tendo energia suficiente para realizar a próxima tarefa, ele já vai, né, realizar essa tarefa. BellaBot, por exemplo, e o FlashBot, que são robôs de atendimento, que não são robôs de limpeza, eles têm uma autonomia ainda maior. Chega a 10 a 12 horas de autonomia de bateria. Né? Todos os robôs de atendimento, eles têm a possibilidade de tu ter uma bateria extra. Então, caso tu tenha uma operação de mais horas, que tu não tem tempo para o robô carregar enquanto está, né, ocioso, digamos assim, a gente consegue fazer a troca hot swap, que a gente chama, né? Então o robô nem desliga. Tu tem 1 minuto para te tirar a bateria e colocar outra bateria e o robô já segue operando. Então, assim, é 10, 15 segundos para te trocar uma bateria de um robô. Não requer conhecimento avançado, não requer nenhum tipo de ferramenta. Então, são robôs que são planejados para ter autonomia suficiente para limpar. Por exemplo, o CC1 ele pode fazer mais de 10 mil metros quadrados numa jornada de 24 horas. Porque ou ele está trabalhando ou ele está carregando. Né? E os demais robôs de atendimento a gente consegue ter aí 24 horas com 2 cargas de bateria. Se a gente tiver uma bateria extra, né, a gente já consegue trocar e ele vai trabalhar 24 horas sem interrupção. Não precisa ter nenhum momento onde ele precisa estar parado, descansando, né? Então ele não vai superaquecer o mecanismo, ele tem toda uma construção com coolers que ventilam ele internamente. Então ele pode estar operando, né? O momento de descanso dele é quando ele está na base carregando, ele já está, digamos que, fazendo essa manutenção também, né? Por exemplo, um robô desse semanalmente vai trabalhar 96, 98 horas limpando e trazendo dados e limpando e trazendo padrões e limpando. Um robô desse aqui vai fazer uma entrega a cada 2, 3 minutos, ele pode levar 4 entregas distintas, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele, pode inclusive levar entregas frias e frias e geladas é ótimo. Frias e quentes e manter o ambiente. Então, frias e geladas, eu cheguei a me atrapalhar no que eu tava falando. Agilidade, né, com que tu vai ter Isso, na entrega. Obrigado. Então, a gente, 96 horas de trabalho, 98 horas de trabalho aqui de limpeza e trazendo padrão. Né? Agilidade, número de entregas, número de recorrências, e o quanto isso ajuda a operação como um todo, né? A soma desses múltiplos fatores ajudando a operação. A gente não trouxe aqui porque é muito pesado, mas tem um outro robô que é irmão desse aqui, que é o T300, certo? Ele é um robô que é muito utilizado em aeroportos para carregar mala, utilizado em hotéis, inclusive com maleiros. Legal. Uma experiência melhor ainda, né? Tô saindo com as minhas malas ali, o robô ele vem até a porta do quarto, ele vai pegar o elevador, ele vai levar o maleiro até a porta do carro, né? Então, tu imagina, tudo trabalhando em consonância, integrado e todas, como o Pudu bem diz, né? É uma única mente. Então, o hotel, ele tem 100% a operação e a visão de todos os robôs que estão operando, né? Com as suas tarefas, com os seus processos, com a sua personalização. E vamos então ao último exemplar de hoje. Quero que vocês falem então desse modelo para nós. Perfeito. Então, o FlashBot é o nosso robô de entrega, é aquele que hoje na hotelaria ele é praticamente indispensável, porque é onde a gente vai levar a experiência do nosso hóspede para outro nível. Né? Questão de privacidade e segurança que nós já comentamos, né, ao longo do nosso bate-papo aqui, mas aqui é o contato com o hóspede naquele momento de maior intimidade, né? Aquele momento que ele está no quarto com a família, que às vezes ele precisa pedir alguma coisa, precisa pedir uma toalha que faltou, ou que ele precisa de mais uma toalha, que às vezes acontece um acidente e ele precisa de alguma coisa, né? E a gente sabe que tem
muitas estatísticas que mostram que durante a noite é o período onde mais são feitas solicitações de, às vezes, um remédio que tu precisa pedir, algum contratempo que tu teve, né? E ter esse equipamento dentro da operação, ele soma, né, com a eficiência, com toda essa experiência e leva para outro nível realmente, né? Então, a gente tem o Flashbot com 4 compartimentos, né? Então, a gente tem 2 compartimentos que são divididos e a gente consegue ainda dividir eles colocando acessórios que dividem ele em 4. Com isso, a gente consegue aumentar a eficiência dele fazendo mais entregas, né? Múltiplas entregas num mesmo deslocamento. Então, se tiver 4 entregas para fazer, desde que caibam ali nos recipientes, a gente consegue fazer 4 entregas com segurança. Tá. E vocês falaram que dá para manter a temperatura quente ou fria, né? E aí a pessoa programa o que é a temperatura que quer manter. É isso? Isso. Legal. Além da questão da temperatura, né, que ele consegue manter, né? Primeiro que ele é bem eficiente, então ele consegue chegar muito rápido até no o local. quarto, né? Então, as entregas, a gente tem a estatística que, em média, levam 10 minutos uma entrega com o Flashbot. Legal. Né? Então, ele não tem aquela questão do fator humano que, às vezes, acabam demorando um pouco mais por conta de alguma intervenção, algo que é normal do fator humano. Aqui a gente tem um robô que, em média, ele leva 10 minutos, às vezes até menos tempo para fazer essa entrega. E além da questão do quente e do frio, a gente tem a desodorização. Então, ele não fica com o cheiro da comida. Seria muito... isso é muito importante, porque se tu fizer uma entrega, né, de um macarrão, vamos pensar assim, né, que tá quente, e depois tu precisa fazer uma entrega de um medicamento, uma toalha, na sequência, né? numa toalha... Né? Isso não pode ter uma contaminação, digamos assim, e nem mesmo uma percepção por parte do hóspede, né? Poxa, eu pedi uma toalha e abriu aqui, chegou a sair até um vapor, né? Do que tinha aqui, né? Então, a gente tem todo esse cuidado. A gente tem acessórios que a gente consegue adicionar dentro dele, por exemplo, limpeza ultravioleta, né? UV, onde a gente instala isso dentro dele, e aí tu consegue trabalhar com ele em outros ambientes onde requer um cuidado maior quanto à infecção, enfim, né? E falando sobre as entregas, o principal é que, se a gente fizer uma entrega múltipla, né, esse equipamento, a gente tem controle através de senha e NFC. Então, a gente consegue ter o cartão para a pessoa aproximar, né? No check-in, tu vai entregar para ela, vai explicar como que é a rotina de entrega com o robô dentro da operação. E quando ela receber essa encomenda no quarto, ela vai ter a segurança de que ela está pegando o que ela pediu, né, e que não é de outro quarto. Né? Então, isso é uma segurança muito grande, isso é primordial na operação. E quando esse robô chega até a porta do quarto, como é que eu sei que ele chegou? Né? Então, ele tem comunicação, o sistema da Pudu tem comunicação com a interfonia de dentro do quarto. Então, ele vai fazer uma chamada, vai tocar o telefone que já tem lá, né? Isso a gente consegue aproveitar a tecnologia já existente, né, no hotel, e a gente consegue fazer toda essa integração, onde o robô vai fazer a chamada, né? E quando a pessoa atender, vai ter uma mensagem já, que é: seu robô já está na porta, né? Sua entrega chegou. Aí a gente vai personalizar também isso de acordo com cada hotel. E aí a pessoa vai na porta, abre lá e tem essa experiência de pegar o que pediu ali com toda a segurança, toda a comodidade e privacidade. Nos hotéis da Ásia, a grande presença massiva é desses aqui. Né, eles chegam a ter 2, 3, às vezes 4, dependendo do tamanho do hotel, né, o número de torres, às vezes um operando o número de torres, e a facilidade com que ele é operado. Então, não precisa, pelo menos em todas as situações que eu presenciei na Ásia, na China, eu não me recordo de nenhum hotel que não tivesse encontrado um desses. Então, o próprio entregador, ele chega e ele mesmo já opera. Porque é muito simples, ele mesmo já coloca, tô colocando aqui no ambiente tal, o quarto tal, o robô já vai automaticamente pro quarto, né? Então, tem outros robôs que eles têm, a gente pode integrar eles, por exemplo, em máquinas autônomas de medicamento, de água, né, de refrigerante, enfim, ali uns snakers, enfim. E o robô, ele vai até a máquina tira dentro dele e ele leva isso pro quarto. Então,
de novo, né, vai aumentando o número de possibilidades à medida que o número de integração se torna mais simples, mais fácil e mais rápido. E a evolução dele vai para os robôs semi-humanoides, né? Já existe o Flashbot, o ARM, né? Que ele tem como se fosse uma torre, né? Com 2 braços, mãos robóticas, ele tem um rosto e ele já opera numa outra esfera, né? Porque ele não precisa de integração, por exemplo. Ele já consegue identificar qual é o elevador que chama pelo contato da câmera. Então ele entende que aquele elevador é o elevador que ele tem que entrar. Ele não precisa de integração com o sistema para dizer que o elevador vai para tal andar. Com a sua câmera ele identifica onde é que está o andar e com a mão ele toca. Assim como tu não precisa colocar o objeto dentro dele e dizer para onde ele vai. Tu pode falar com ele. Pegue a entrega da iFood ali e leve para o quarto tal, por exemplo. Né? E ele automaticamente vai com a mão, ele detecta o objeto que tu está pedindo, ele mesmo guarda dentro do ambiente dele e leva até o quarto, né? Então, e aí depois, obviamente, tem a evolução do semi-humanoide, né? Também para entregas, mas para limpeza, depois tem os humanoides, e a gente tem um mundo vasto em plena expansão, né? É legal que o Flashbot ARM ele também trabalha como recepcionista, né? Então, quando ele não está fazendo entregas, ele pode ficar na recepção, dando informações para os hóspedes, né? Fazendo um trabalho de recepção. E quando ele precisa fazer uma entrega, ele faz a entrega também. O compartimento dele é um pouquinho menor do que esse, porque ele tem a parte do corpo ali, dos braços, para fazer as outras funções. Então, a gente entende que não é um equipamento que substitui essa tecnologia. Ele vem a somar. Então, tu vai ter um recepcionista que consegue ter interação com os hóspedes, fazer algumas entregas, e esse robô, o Flashbot, que é o que está aqui hoje, ainda continua na operação. Isso que é legal. Como a gente falou, né, no CC1, né, a questão da tecnologia, de ficar defasado e ser substituído, a gente tem sempre produtos complementares no portfólio. Não é a ideia de tu fazer um investimento e aí no ano que vem esse teu investimento está obsoleto, não recebe mais atualizações e aí está todo mundo já usando outro modelo. Então a ideia não é nunca que o investimento ele seja perdido ou que tenha essa ideia de que poderia ter esperado para investir. Não. Hoje é o momento certo, a gente está vivendo o momento, a virada cultural dessas soluções chegando no Brasil, realmente entrando na operação, a gente tem total condições de ter isso integrado, né, resolvendo as nossas dores hoje, que a gente identifica no mercado, e realmente a tecnologia, né, veio para ficar e não é mais coisas do futuro. Sim. O futuro é hoje, né? É agora. O futuro é agora, exatamente. Sim. Antes da gente seguir com essa conversa que está super legal, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento da Escola de Hotelaria da Antônio Meneghetti Faculdade. Se você tem interesse em trabalhar com hotelaria ou com turismo ou áreas afins, essa pode ser a tua oportunidade. A hotelaria é um dos setores que mais cresce no mundo e o curso vai te preparar para atuar com gestão, atendimento de clientes, experiência desses hóspedes e turistas também. Se quiser saber mais, leia o QR Code que está na tela e receba mais informações sobre o curso. E já aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e nos seguir nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo. Muito obrigada e até mais! Aproveite o episódio. Muito legal. Demais. Então, vamos, né, nos direcionando ao final desse episódio. Espero que vocês tenham aproveitado muito. A gente quer agradecer a disponibilidade do Ricardo, do Guilherme, dos demais da equipe que vieram hoje e que trouxeram, né, os robôs aqui para nós, para a gente trazer essas novidades também aqui no nosso podcast. Exato. Muito obrigado pela participação. Eu acho que o mais bacana de tudo isso é a gente entender como esse medo que a gente tem que a tecnologia roube o nosso papel está longe de acontecer, né? Impossível praticamente, porque vem para somar. Então, obrigado Exatamente. por compartilhar isso, trazer essa visão de forma tão técnica, especializada. Foi incrível. E também, né, para quem quer entrar em contato com vocês, não sei se vocês querem passar as redes sociais de vocês, se é algum canal que vocês utilizam, então quero deixar o espaço aberto para vocês deixarem por aqui. Perfeito. Val e Simval, como a gente brincou no início, né? Obrigado de coração. Muito bom bater esse papo com vocês. Espero que a gente tenha trazido um conteúdo bacana, né, para todo mundo que está nos assistindo.
E parabéns novamente pelo trabalho de vocês, parabéns pela riqueza de detalhes que vocês entregam aqui. E, obviamente, essa riqueza de detalhes está na faculdade, né, tá nos cursos, então parabéns, vocês são nota máxima do MEC, eu acho que tem que ter esse reconhecimento aqui, e pra gente, realmente, a gente fica lisonjeado em poder estar aqui, conversando com vocês que são especialistas no assunto, né? E um último adendo, só para dizer que a gente, a robótica, a automação, ele vem justamente para somar, né? Para trazer ainda mais experiência, ainda mais entretenimento e fazer com que as pessoas elas consigam ter o prazer de sair das suas casas e entrar nas suas casas, né? Naquele ambiente que tu vai estar ali, de uma certa forma alugando, mas para ser a sua casa dentro de um pequeno período de tempo, ou num grande período de tempo. Então, vem para somar, vem para preencher ainda mais esse espaço, melhorar essa experiência. E a gente está muito feliz de estar aqui. Redes sociais, né? A gente tem lá o @MP Distribuidora, que é o @, central da distribuição. A gente tem o @Pudu_Dist_BR, que é a parte da Pudu. A gente só fala de robótica, tem alguns outros robôs, algumas outras ideias ali, legal. E tem o @ da Alerta Aí, _BR. Alerta aí, _BR. Obrigado. São os 3 arrobas ali que o pessoal pode se conectar com a gente. A gente está sempre trazendo inovação, tanto em software quanto hardware, robótica, segurança eletrônica, controle de acesso, que são os nossos core business. Muito legal. Perfeito. Gostaria também de aproveitar a oportunidade também para fazer o agradecimento para vocês, Val e Simval. Dizer que para nós trabalhar nesse projeto de robótica em hotelaria está sendo gratificante. A gente tem aprendido muito com vocês, com as pessoas da operação. Quem entende de hotelaria são vocês. A gente entende de tecnologia. Sim. A gente precisa unir os 2 mundos. Então a gente está muito grato de estar participando aqui. A gente já teve uma participação numa aula, né, do curso de hotelaria, que foi um momento também muito bom para a gente trocar informações, aprender com vocês, assim como a gente está aprendendo na área de limpeza, porque para mim poder pôr o robô para limpar num hotel, eu preciso entender de limpeza um pouquinho também. Sim. Né? Então a gente está imergindo em cada nicho para poder fazer uma entrega e com muita eficiência, com muita transparência naquele trabalho que a gente está desenvolvendo. E queria também aproveitar para fazer um convite para vocês, né? No ano que vem, na virada do ano, ali provavelmente entre dezembro e janeiro, a gente está inaugurando o nosso Centro de Experiência em Robótica. Que legal. Isso, na cidade de Passo Fundo. Muito Tá? bacana. A gente tem um prédio novo lá, com 3 andares, 2.000 e... Quantos metros quadrados tem lá? 2.200 mais ou menos. 2.200 metros quadrados, onde a gente vai ter todo o nosso ecossistema de robótica simulado na prática lá. Muito legal. Então a gente vai ter o Flashbot para a pessoa poder entender como funciona uma operação, da integração com o elevador, da entrega. A gente vai ter os robôs recepcionando os nossos clientes, a parte de limpeza toda feita por robôs. Então a gente vai simular, né, todos os ambientes que a gente comentou aqui, de hotelaria, enfim, lá no nosso centro de experiência. Então, convido vocês a conhecer. Em breve, enviaremos o convite oficial para vocês da inauguração. Né? Será um prazer ter vocês lá, né, somando para o nosso projeto de uma maneira muito gratificante. Muito legal, obrigada pelo convite. Espero estarmos lá. Também a gente repassa o convite para os outros cursos, né? Porque a gente tem um curso de sistema de informação aqui também, que é muito interessante participar de tudo isso. Então, muito obrigada. Obrigado. E nos encerramos o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais. Obrigado. Até mais, obrigado.